O poder da caridade. Ao entrarmos em contato íntimo com aqueles irmãos necessitados, devolveremos em nós mesmo o sentimento da compaixão. Neste momento, toda a química de nosso cérebro se modifica, produzindo hormônios que nos trarão de volta a alegria de viver e aumentarão nossa imunidade. A compaixão ativa áreas do cérebro responsável pela emoção e pelos impulsos, os quais predominam sobre a razão. Desta forma, a mudança de hábitos se torna mais fácil, permitindo com isto combater o orgulho e o egoísmo, os grandes responsáveis pelo nosso atraso moral. A depressão pode ser causada por deficiências orgânicas, mas a origem situa-se no complexo, se culpa por erros pretéritos. O médico atua no efeito, mas é o amor ao próximo, através da caridade, o remédio para as causas. Ou seja, a verdadeira caridade é aquela onde nos envolvemos emocionalmente com nossos irmãos necessitados, material ou espiritualmente. Daí o verdadeiro sentido da máxima. Fora da caridade não há salvação, ou seja, felicidade. Então vamos continuar, né, em harmonia com toda a equipe espiritual que está aqui presente, com Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Consolador, e também a Doce Maria, que sempre está nos ajudando, nos acolhendo. Pedir, assim, o entendimento necessário para esse estudo, que possamos ser, Senhor, estar de corações abertos, de mente aberta, para receber todo o conhecimento aqui. Que nossa irmã Soraya conduza à luz do Espiritismo toda a confiança, todo o entendimento, trazendo a paz, o amor, a esperança através das palavras aqui conduzidas. Que assim seja. Cadê? Soraya, pode abrir teu microfone, por favor. Se eu fechar um pouquinho mais assim, não tem problema não, não fica muito escuro não, né? Ótimo. Vamos lá então. Então, também quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. É sempre bom a gente se reunir, né? E estar enquanto alguém que vai falar é com certeza um processo de aprendizado maravilhoso. A gente sempre sabe que aquele que fala, ele não só está ouvindo duas vezes, né? Ouvindo a sua própria fala e, ao mesmo tempo, proferindo para vocês, mas a gente também estudou, né? Que é muito interessante essa questão de a gente vivenciar, mais uma vez, no momento em que a gente está falando, aquele texto que a gente estudou, que a gente, né, dentro da nossa própria mente, a gente fica ali discutindo com a gente mesmo. E o tema, normalmente os temas que me vêm, eles me vêm através de algumas leituras, e esse me veio através da leitura dessa mensagem. Essa mensagem fala do poder da caridade, né? E ele coloca a compaixão como como um traço ou como um sentimento muito importante
que está dentro do poder da caridade. Então, quando a gente pensa em caridade, quando estudamos através do Espiritismo, a gente pensa no conceito caridade, da beneficência, né, para com os nossos irmãos, da indulgência para as imperfeições alheias, para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. Então, essa questão dessa tríade que a gente estuda, ela, para nós, nos conceitua a questão caridade. E quando a gente lê essa mensagem, ele também traz muito forte, né, que a compaixão, ela faz parte do caminho que me leva a essa caridade plena que nos fala, que nos conceitua, né? Nós temos no livro de Kardec, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também no livro dos Espíritos. É a questão 886, que fala sobre a conceituação do que é caridade. Então, quando eu percebi a compaixão dentro desse poder da caridade, eu vi o quanto que era importante nós entendermos mais sobre essa compaixão, porque ela vai ser algo que a gente vai precisar trabalhar em nós antes dessa caridade. A gente poderia até dizer, quando eu fui ler a conceituação de caridade, eu vou ler aqui para vocês, existe uma conceituação nos dicionários, não é? Que a gente sempre procura, eu sempre procuro as conceituações. Ela se origina do termo pathos, não é? Do latim, que pode significar também, inclusive, é um termo que a gente utiliza na medicina, que é o doença, né? Mas aqui ele coloca assim, ó, a compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Então, por isso que tem a ver com essa questão do pathos, né? Do ter a ver com doença, com essa questão que ele coloca aqui, por exemplo, tragédia, né? Algo que a gente esteja sentindo. Então, assim, acompanhado do desejo de minorá-la. Então, na verdade, a compaixão é a minha vontade, que eu vou estar trabalhando por uma questão de querer, porque precisa da minha vontade, de querer minorar a dor do outro. Essa é a conceituação de compaixão, que ele coloca aqui, que é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia. Ele coloca algo assim bem, né, bem forte, a tragédia pessoal de outrem. Participação, uma outra conceituação, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, a gente percebe que é algo que realmente vem de dentro da gente, não é? Então, assim, olha, ele coloca um impulso altruísta, ou seja, um impulso, não é, que é grandioso dentro de nós, nessa direção de diminuir a dor do outro. Ou de minorar, como ele coloca aqui, que seria um sinônimo, né, de minorar a dor do outro. E aqui tem uma outra definição também, que ele coloca assim, é um sentimento benévolo que nos inspira a infelicidade ou o mal alheio. Um sentimento benévolo que nos inspira a infelicidade ou o mal alheio. Então, eu necessito, inclusive, que é algo que a gente trabalha muito, né, de pensar assim, eu necessito do outro para sentir compaixão. Eu não tenho como, a princípio, né, trabalhar, não que não dê para trabalhar, mas eu vou trabalhar mais a compaixão na presença do outro, porque ele coloca assim, o sentimento benévolo que nos inspira a infelicidade ou o mal alheio. Então, eu vou me sentir inspirada, mais uma vez, é algo que vem de dentro de mim. Eu vou me sentir inspirada porque eu vou estar presenciando a infelicidade ou o mal de alguém
e aí esse sentimento vai brotar de mim, que é a compaixão. Para que esse sentimento brote de mim, é necessário algo que a gente também aprende muito e ouve muito falar. É necessário que eu esteja me desligando do egoísmo e do orgulho. Porque como que eu, com um sentimento egoístico dentro de mim, vou entender que o outro precisa do meu auxílio, da minha ajuda? Como assim? Se eu penso somente em mim, no meu bem e no meu conforto e naquilo que eu tenho, naquilo que eu penso que somente eu consegui, nós sabemos que não é assim, para que eu vivencie nessa terra aqui, para que eu vivencie uma lucidez mental para estudar, para trabalhar, para conferir a mim mesmo um ganho, eu preciso de autorização do pai. Eu não tenho como, sem autorização dele, vivenciar estas questões. Então, é necessário que eu entenda que tudo que eu tenho e que eu gozo nessa vida de material tem uma ordem divina. E se ele me conferiu isso tudo, eu tenho o dever de compartilhar. Mas eu só vou pensar isso a partir do momento em que eu vou me desligando dessas mazelas espirituais, né, do querer tudo para mim, que é do egoísmo, né, do querer vivenciar só para mim as coisas boas da matéria, que a gente chama que são as coisas boas, né? Que seria ter tudo do material, que é o que muitas vezes buscamos porque estamos na matéria e temos a impressão de que a matéria é a vida única e por isso eu preciso viver muito bem nela, pensando que ela é a única que existe. Então não existe um posterior, que seria uma vida espiritual. Então, pensando assim, eu não tenho por que ter sentimento de compaixão. Eu não tenho por que ter sentimento de piedade, que foi algo também que eu fui procurar. E piedade e compaixão seriam a mesma coisa, né? E aí vem assim, ó, a piedade, ela é entendida como compaixão pelo sofrimento alheio. Porque a compaixão, ela é ativa. Ela é algo que vai me movimentar uma ação. A piedade, a princípio, ela coloca assim, é um sentimento que se manifesta na vontade de amparar e consolar o próximo, mas ela é algo que nem sempre tem uma ação. Quando tem uma ação, eu vou chamar isso de compaixão. Ela é considerada a irmã da caridade. Olha lá, ó. A compaixão, ou a piedade, porque aqui ele está falando da piedade, é considerada a irmã da caridade, assim como a compaixão, mas é interessante a gente entender as duas, de que a compaixão ela é mais ativa, ela te impulsiona, ela te coloca mais para frente a fazer realmente algo pelo outro. É a virtude que nos aproxima dos anjos, a piedade, ele coloca aqui, né? Então, a piedade, ao inspirar a ação caridosa, é vista como um amor que leva ao devotamento e ao esquecimento de si mesmo, tal qual a prática de Jesus. Então, esse processo de eu me devotar e de esquecer de mim também tem a ver com eu não estar convivendo com o egoísmo, eu não estar convivendo com o orgulho dentro de mim. Partindo disso, a gente vai entender assim, ó. Tá bom, então. Então, quando eu me sinto no processo da piedade, eu vou, a partir daí, por exemplo, que foi uma pergunta para mim, né? Que é uma pergunta que eu já tenho há um tempo na minha mente. O que seria, então, a esmola? Porque a gente pensa assim,
a compaixão, se é um sentimento que me direciona à caridade, ele é um sentimento muito mais grandioso, muito mais bonito, né? É um sentimento muito mais que me coloca inclusive, a me igualar, a ter a certeza, assim, dentro do meu coração, eu sou igual. Não existe alguém diferente de mim, nem em cor, nem em conhecimento. Ele pode até ser diferente no quantitativo de conhecimento, mas essa pessoa, ela não é diferente de mim perante Deus, que é mais importante. Então, a compaixão, quando você equipara a questão de ser um sentimento bom, de me levar à caridade, que é o máximo que a gente vai sentir, ela me faz ter posturas do bem. E ter posturas do bem, por exemplo, é quando eu vou me doar a alguém num impulso, como foi colocado na conceituação, eu estou também me colocando como igual. Porque quando eu vejo, por exemplo, alguém pedindo esmola, se eu me colocar frente àquela pessoa com dó, por exemplo, né, que as pessoas também comparam com a palavra piedade, eu tenho dó daquela pessoa, olha ali, ela está ali pedindo esmola. Será que eu estou me colocando como igual? Ou eu estou me colocando como superior? Tá vendo? Eu tenho mais do que ela. Eu vou ali dar uma moedinha para ela. E aí me veio essa questão sempre. Aqui ele coloca na questão 88, que eu coloquei 888, que é 888 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: que pensar da esmola? Eu vou ler essa resposta porque ela também me vem a uma outra pergunta do Consolador que eu nem coloquei aqui, porque ela ficou gravada na minha mente, desde que eu li a primeira vez. E aqui ele coloca: que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente. Se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, se a gente for perceber, quando ele coloca a resposta, quando os espíritos nos colocam a resposta do que pensar da esmola, ele coloca, inclusive, que nem era para existir essa pessoa. Né? Porque quando ela se coloca nessa posição, olha aqui que ele coloca, se embrutece. Ou seja, não é algo que é natural para nós, porque o nosso natural é corrermos na direção de Deus, é corrermos na direção da perfeição, da luz, e não o contrário, e não a questão de eu me embrutecer. Como é que eu estou no processo de me embrutecer, que não é o curso natural do meu ser espírito que estou evoluindo? Né? Então, quando ele coloca aqui que esse homem que está reduzido a pedir esmolas, ele se degrada moral e fisicamente e se embrutece, realmente é algo que não deveria estar convivendo conosco. Mas acontece. A gente tem muitas pessoas na rua pedindo esmola. E ele coloca assim, se essa sociedade que está levando a termo, que está levando a sério a lei divina, não teria uma pessoa pedindo esmola. Por quê? Porque não faz sentido. Porque se eu estou no processo de me embrutecer porque eu estou pedindo, não está de acordo. Tem alguma coisa errada nesse processo. Quem são essas pessoas que convivem com esta pessoa que está pedindo esmola? Nós. Pessoas ainda imperfeitas. Pessoas ainda que ainda não compreenderam o processo da caridade, que ainda não entenderam o processo da compaixão. Então, a gente ainda não conseguiu, muitas vezes, não estou falando somente de uma pessoa, estou falando de todos nós ainda, na sua maioria, que não são todos também, nós ainda muitas vezes não conseguimos nem ter esse primeiro passo ainda, que seria a piedade e a compaixão, para poder encaminhar o processo da caridade.
Tanto que existem vários termos que se utilizam, não é? Para que eu não ajude o outro. Então, assim, se você ajudar, né, se você for ajudar aquele que não tem nada, o miserável, eu vou ficar no lugar dele, do miserável. Como assim? Né? Quer dizer, eu tenho conceituações dentro da minha mente que me bloqueiam a auxiliar o outro. Então, são conceituações que não estão na lei divina. E aí coloca aqui, ó, deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, muitas dessas pessoas que se colocam a pedir esmolas, elas não conseguem trabalhar. Nós sabemos que não são todas, mas muitas não conseguem. Existe hoje já todo um processo, se a gente vê se encaminhando, para que essas pessoas sejam auxiliadas, por exemplo, pelo governo, que é nosso dinheiro recolhido. Né? Então, já existe um movimento de pessoas que estão ali no processo de comando, né? De comando, vamos falar do Brasil, né? Já pensando assim, essas pessoas realmente precisam ser auxiliadas, essas pessoas realmente precisam de um valor para se alimentar, para se vestir, para ter uma vida minimamente digna, né? Mas ainda temos muitos que ainda também não compreenderam por si só, né, que precisam estar nessa busca, né, na busca do seu próprio sustento, na busca de não viver também do processo de me colocar na posição de alguém que não consigo. Também é importante isso para nós, né, a gente entender isso. Mas a gente falando da compaixão, a gente vai entender e compreender o quanto que ela vai nos enriquecer, ela vai nos colocar nesse caminho da luz, que é o caminho que vai nos levar à caridade, e a caridade nos levar à perfeição. Que nós sabemos, está lá até escrito assim, né, lá na mensagem de abertura, que eu achei assim maravilhosa. Eu não coloquei a origem, né? Que é quem escreveu foi Joana Ordivaldo, e está no Portal de Luz, que é como se fosse deixa eu dizer assim, como se fosse um portal, vou colocar o nome portal mesmo, do Facebook, como se fosse algo que o Facebook vai reunindo mensagens, e aí essas mensagens, uma dessas mensagens é essa que fala sobre a caridade, que é o poder da caridade, que fala sobre a compaixão, que me encantou, por isso que eu resolvi falar dela, resolvi falar da compaixão. Então, é importante que a gente entenda que essa questão, por exemplo, de compaixão e dó não são iguais, né? Então, essa questão, a que eu falei ainda há pouco, eu tenho dó de tal pessoa, né? Que eu não me coloco no processo de me entender igual, de me entender alguém que, se eu posso me colocar na posição daquela pessoa e entender a dor dela, de lá auxiliá-la. Então, dó é colocado como algo que eu aprendo, é algo social, é algo que não é algo de dentro, não é algo que vem da essência dessa semente do amor que tem dentro de mim, que vem de Deus. Não é. É algo que as pessoas, umas ensinam para as outras. Então, não tem uma base, não tem uma base firme, uma base de amor, uma base do que Jesus veio nos ensinar. Então, ele coloca assim, quando temos dó, pena de alguém, subentende-se que eu me sinto mais poderoso, eu me sinto mais importante, né? Eu me sinto mais eficiente e superior em relação às outras pessoas. Então, não é algo que Jesus veio nos ensinar. Isso é uma fala que está... Muitos desses textos que eu vou ler estão no Prazeres da Alma, que tem um tema que é compaixão.
a compaixão é um prazer da alma, né? Que é de Hamed. Então, é muito diferente ter dó e ter compaixão. Se a gente buscou na nossa mente em algum momento que dó seria a mesma coisa. Não é, porque existe uma diferença na base, na construção. Então ele coloca assim, ó, de outro lado, ter compaixão é possuir um entendimento maior da fragilidade humana. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Tem até um pouco aí de indulgência, né? Quando eu tenho compaixão, eu também me coloco no lugar do outro, entendendo que o outro também tem suas dificuldades, que não é porque para mim existe uma facilidade em algo que o outro tem dificuldade, que eu vou dizer, é porque o outro está com preguiça, é porque o outro ele não é porque ele não está a fim de fazer. Não é porque nós somos diferentes mesmo. Então, aquilo que para mim é fácil, para o outro é difícil, mas tem coisas que para mim são difíceis, que para o outro é muito fácil de fazer. E não é porque eu tenho essa diferença e me vejo naquela diferença naquele exato momento que eu vou me colocar como superior e vou deixar de ter compaixão para com ele e deixar de ajudá-lo, né? Ou seja, de deixar de ter esse impulso do bem, que é a compaixão, que é algo ativo. Depois que eu li com esse olhar mais de entender mais, eu vi o quanto que é um sentimento realmente forte que a gente precisa ir buscando colocar dentro de nós. A compaixão é um sentimento muito lindo, então a gente vai precisar realmente se observar mais para a gente ir colocando dentro da gente esse sentimento. Então, ele coloca assim, enfim, o que é essa compaixão? A compaixão provém das profundezas da alma, foi aquilo que eu falei, né? Algo que vem de dentro. Envolve o sofredor em um clima de generosidade, que é mais importante. Vem tanto de dentro, é tão forte, tão vem de uma pureza, que é da pureza divina, de dentro de nós, que eu vou envolver o outro nessa sensação, eu vou envolver o outro numa sensação de se sentir acolhido, se sentir, o outro vai se sentir iluminado por aquele momento que a gente ajudou, né? Porque a gente se sentiu a compaixão e foi lá auxiliar. Não é algo só simplesmente de ir lá e ajudar, não é algo que a gente faz mecanicamente, não, é algo que vem, que flui, né? Que é algo que vem da minha alma mesmo, a esse ponto, a ponto de encantar o outro, né? De fazer com que ele se sinta realmente naquele momento, inclusive, amado, por aqueles momentos em que eu estou me colocando a me doar. E ele coloca assim, de Hamed também, na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, que nós colocamos já, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo de sua vida. Então, essa é, para Hamed, uma conceituação do que é compaixão, que eu conversei um pouco no caminho. Então, o que não é compaixão? Que ele coloca assim, né? Existe o que não é compaixão. Não é medir ou julgar por nós. Mais uma vez, não é porque eu tenho, não é porque eu estou vivendo em algumas linhas da minha vida alguns gozos, que aquele que não vive eu vou deixar de lado e vou dizer não, é porque você não é merecedor. Eu sou merecedora e Deus olha mais por mim. Então, assim, isso aí você vai ter que continuar vivendo aí na tua inferioridade, na tua pobreza, ou na tua ignorância, na tua falta de inteligência. É assim mesmo, você tem que viver assim mesmo. Porque eu sou bendito do Senhor. Eu sou um ser que sou maravilhado dele, olhado por ele com mais
com um olhar mais bondoso, vamos dizer assim. Imagina, né? Deus ter essa diferença. E aí por isso eu estou aqui, no meu processo de gozo, e você está aí no seu processo de inferioridade, e de pequenez, e de não ter aquilo que eu tenho. Algo que não que Deus, se a gente for, é porque a gente tem muitos de nós pensamos em Deus como alguém que é semelhante a nós. Não tem diferença, nós muitas vezes não conseguimos direcionar Deus, pensar em Deus, direcionar nosso pensamento a Deus como alguém grandiosíssimo, que não vê não vai fazer essas diferenças. Justamente porque somos todos filhos, e somos todos filhos, somos todos merecedores. E se somos todos merecedores, somos todos iguais, né? Então, mais ainda, nos imbuirmos desse sentimento, do sentimento de compaixão. Então, não é compaixão medir ou julgar pelos nossos olhos, pela minha lente, né? Que a gente coloca assim, né? Pela nossa lente. Eu não vou julgar ninguém pela minha lente, é pelo que eu penso. Então, não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando seu sofrimento. Então, assim, poxa, aí eu vou passando na rua, aí vejo uma pessoa ali passando por uma dor, né? Com alguma dificuldade. Acabou de cair no chão, por exemplo, uma pessoa que não tem condições de levantar, e aí eu passo, poxa, olha, a pessoa acabou de cair, vou passando na rua, né? Então, assim, caiu no chão, eu vou passar. Então, isso não é, eu posso até olhar e dizer, poxa, que pena, né, que a pessoa caiu. Eu já estou imbuído de compaixão? Não, porque a compaixão, ela é ativa. Ela vai lá, eu vou lá, para o que eu estou fazendo, para o meu caminhar, paro para onde eu estava indo, na minha direção que eu estava indo, e vou lá, você está precisando de ajuda, você caiu, você está sentindo alguma coisa que você quer, vai precisar ir para o hospital, porque se eu precisar eu ligo, precisa ligar para alguém que você conhece, eu posso não conseguir te levar agora porque eu não tenho condições de te levar, mas eu faço alguma coisa para você, te tiro do chão, você quer uma água, ou seja, é ser ativo. É como a gente entende também a caridade. A caridade é ativa. Quando eu me coloco na posição de alguém que não faz nada, que somente olha e passa, eu não estou imbuído da compaixão. Mais uma vez, é uma conceituação também, um texto também de Hamed. Faz parte do texto Compaixão, que é lindo. Se alguém puder ler, é lindo, lindo, lindo. Ele coloca assim também, ao contrário do que pensamos o que é compaixão, é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano, que eu também achei lindo. É o contato do meu coração com o coração do outro. Ou seja, é muito intenso. É muita conexão que precisa sair de mim para que eu vá lá e me coloque na posição do outro para ir perceber a sua dor, para ir perceber o seu sofrimento, para buscar entender o que é que eu posso fazer enquanto irmão ou enquanto irmã por aquela pessoa. E aqui eu coloquei uma foto, né, que eu vou passar depois os slides para o grupo do Bezerra de Menezes. Eu coloquei uma foto de um médico ajoelhado no chão, não por conta da medicina somente, mas por conta de que eu achei assim muito lindo, né, pelas ideias que eu tenho da medicina. É um médico ajoelhado no chão, é uma pessoa sentada no chão, na rua, provavelmente alguém que perambula na rua, e ele está ali. Ele se ajoelha em frente à pessoa para perguntar dela o que está acontecendo, e com certeza é para perguntar assim, eu sou médico, o que eu posso fazer por você agora? Então, olha lá, o quanto que isso é ativo, o quanto que isso é forte, né? Eu ir ali e me ajoelhar e me colocar para fazer algo que eu sei, para doar um pouco do que eu sei, para me colocar na posição de alguém que tem compaixão.
né? Pode ser até que esse médico que está nessa foto nem saiba que o sentimento que ele está tendo ali é de compaixão, mas é, né? Então, é o coração dele dizendo assim, ó, eu quero ajudar essa pessoa, e eu vou lá e vou ajudar, né? E se colocou ali para ajudar. Então, claro que penso eu que a gente deve ter, todos nós, eu penso que a gente tem lapsos, a gente tem momentos, não sei quantos momentos durante uma existência aqui na Terra, a gente tem momentos desse sentimento, ele brota de nós, para algumas situações, ele brota, ele vem. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui agora assistindo, presencialmente ou não, a gente deve ter lembranças e dizer assim, Eros, eu já senti isso aqui, eu já vivenciei isso no momento X da minha vida, eu ajudei alguém que veio isso dentro do meu coração e eu fui lá e ajudei. É muito legal, né? Então, o que falta para nós é a gente ir trazendo isso para uma presença maior, para uma constância maior. A gente ir né, vendo também, buscando descobrir em nós o que nos bloqueia a ter esse sentimento. Porque quando a gente vai lá para o autodescobrimento, para o estudo do autodescobrimento, a gente vê que existem muitas questões anteriores nossas, aprendizados nossos, crenças nossas, que nos bloqueiam alguns sentimentos, que nos bloqueiam esse caminhar para a caridade, esse caminhar para o amor verdadeiro. Então, o que está me bloqueando? O que está me impedindo de ver, de presenciar a dor do outro e não ir lá fazer nada? E me colocar na posição de dizer assim, realmente, essa pessoa precisaria de ajuda, mas não sou eu que vou ajudar. Eu não saberia ajudar. Eu não, acho que não vou conseguir. E se eu chegar lá e não saber o que falar, e não saber o que dizer? Né? Então, assim, existem muitas possibilidades dentro do meu eu para bloquear esse processo. Justamente por quê? Porque eu também vim de momentos de aprendizados com pessoas imperfeitas também. Então, elas foram também me passando e foram vivenciando situações que eram de não caridade, de não compaixão. Então, eu preciso me esforçar a partir do momento que eu estou ouvindo, estou vivenciando, estou lendo, eu preciso me esforçar para pensar assim, não, peraí, o que está me bloqueando? Né? Ou então, eu passei, vi a dor de alguém, nem que eu chegue em casa e diga assim, peraí, agora eu vou parar e vou pensar, o que aconteceu comigo? Por que eu não consegui ir ali e ajudar? Se eu vi a dor de alguém. Porque esses testes, no mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações, no mundo de dor que nós estamos vivendo, ele é muito frequente. Acontece quase que diariamente a gente passa por alguém que precisa da gente, que precisa de algum auxílio nosso. Então, não tem como a gente dizer assim, não, Senhor, chegar lá no mundo espiritual, não, Senhor, é porque assim, em nenhum momento eu presenciei alguém que precisasse da minha compaixão, por isso eu não consegui nem aflorar em mim este sentimento. Não tem como, porque é algo muito frequente. E por isso eu fui estudar também, porque eu percebi que falta em mim compaixão. Então, se falta em mim é porque falta eu tirar essas barreiras, eu tirar essas traves que estão me impedindo de me entregar verdadeiramente a ponto de ir ali e sentir que eu preciso me impulsionar frente àquele que precisa de mim, que é meu irmão. Né? Então, e eu convido a vocês também para que todos vocês comecem a entrar nesse mundo de pensamento de que eu preciso ir ali trabalhando a minha mente para vivenciar essa questão da compaixão.
E aí vem aqui outras questões de Hamed. Só poderemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Eu estou falando dessa sensibilização, né? Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Né? Então, eu preciso tirar essa barreira que está no meu coração para que eu comece a me colocar, a querer, a vivenciar esse compartilhar. Então, eu também, para eu sentir, para eu entrar nessa sinergia, nesse sentimento igual, né, a gente poderia chamar também de sintonia, é preciso também que eu comece a viver alegria no meu coração, porque como é que eu vou sentir e compartilhar com o outro alegria se eu vivo emburrado, né, se eu vivo de cara feia, se eu ando por aí pela rua de cara feia, né, e não consigo entrar nessa energia boa, que é energia divina. Então, por isso que ele coloca assim, compartilhar, apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Então, eu também, no momento que eu possa estar um pouco me deixando rebaixar pela tristeza, por algo assim, que eu também consiga visualizar em algum momento que alguém pode sorrir para mim, né? E vivenciar o outro lado, vivenciar o lado de alguém sentir compaixão por mim, pela dor que eu estou vivendo. Então, eu também começar a perceber o outro que passa por mim, que eu encontro nos lugares em que eu vou. Aí ele coloca aqui, só poderemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Ah, não, eu li de novo, né? Ele coloca assim, porém, o ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando eles estão prontos para mudar. Então, eu penso que quando a gente tem contato com alguém que está falando sobre algo que a gente ainda não vive, a gente também entra no processo dessa pessoa que vai começar a refletir para mudar, que vai começar a refletir num querer mudar. Ele coloca assim, só mudam quando estão prontos para mudar. E aí a gente lembra de Emmanuel, quando ele fala assim, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando eu estou pronta para ouvir falar de compaixão, eu vou ouvir. Né? Então, nós provavelmente somos os prontos para ouvir e para começar a refletir nas nossas atitudes, para pensar que a gente já consegue vivenciar a compaixão nas nossas vidas. Ele coloca assim, a compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Ou seja, protege o outro. Né? Nós, no momento da compaixão, nós também somos indulgentes. Nós também percebemos que o outro, ele tem a sua forma de pensar, a forma dele de pensar. E não é isso que vai impedir que eu o ajude. Porque eu tenho liberdade. Deus me deu a liberdade, Deus me deu o livre-arbítrio para isso. E por que eu, como irmão, vou dizer assim, ó, só vou te ajudar se tu for da minha religião. Eu só vou te ajudar se tu for da minha cor. Eu só vou te ajudar se tu estudar na minha escola. Eu só vou te ajudar. Não, né? Porque isso, essas exigências que a gente pode nos colocar a vivenciar, elas são exigências do orgulho, mais uma vez. São exigências do egoísmo, mais uma vez, que a gente não precisa disso. A gente, ao contrário, a gente precisa acolher. Né? Isso é o que Jesus nos ensinou. E tem um texto, tem uma frase aqui também que é muito legal que eu vou ler, porque eu coloquei aqui, já ia passar dela. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. Também isso é muito forte, eu entender que eu não sou livre da dor, eu não sou livre de ser alguém que não vai precisar de ajuda em algum momento, não tem como. Mais uma vez, eu estou num planeta
de dor. Então, vai ter momento que eu vou precisar da compaixão de alguém para comigo. E para isso também, a gente muitas vezes vai precisar ter compaixão com o outro. Isso faz parte da lei de ação e reação, faz parte de muitos trechos que Jesus falou, né, de que o quanto que é importante que a gente vivencie momentos, relações boas para que a gente receba também, para que a gente que venha de volta para as nossas vidas esses bons momentos, essas pessoas com bons sentimentos para que vivenciem ao nosso lado. E aí eu encontrei aqui um texto. Eu vi o livro e não anotei, mas eu vou me comprometer com vocês para passar. E é assim, conta-nos o irmão X, pela psicografia de Chico, que Jonathan, funcionário do Templo de Jerusalém, anelava ser discípulo de Jesus. Mas estava ainda cheio de dúvidas quanto ao que deveria ser a vivência de tal candidato mormente com relação aos inimigos. Juntou-se a seus colegas, Jessé e Eliaquim, para solicitar uma entrevista com o meigo Rabi. Em sua presença, desabotoaram as muitas dúvidas que os atormentavam. Passou-se então o seguinte diálogo: Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, mas extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes e respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhes as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com humildade, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Jonathan retomou a palavra, perguntando: Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos, indagou Jessé, que era o amigo dele que estava com ele, utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância que se acolhe. Mestre, e se nos baterem e esmurrarem? Interrogou Eliaquim. Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim, esclareceu o brando Jesus interpelado, a paz íntima deve ser nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura torturar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. E por isso que eu coloquei, ainda tem o texto, ainda é longo o texto, ele se continua. Mas eu coloquei aqui, ó, olha que Jesus coloca, que quem procura torturar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão, né? Então, o quanto que nós, quando somos agressivos com o outro, merecemos compaixão, né? O quanto que nós, quando a gente acha que a gente tem que exigir dele a lei, que a gente tem que ir para lá, para cima, e dizer, não, eu vou bater em você porque eu sou a lei e agora, nesse exato momento, Jesus diz, não, essa pessoa merece compaixão, né? Então, eu estou falando do outro lado, de Jesus que já tinha dentro dele o sentimento da compaixão, e o quanto que nós ainda precisamos aprender com ele, o quanto que nós precisamos realmente, assim, buscar entender, buscar perceber o outro, onde quer que a gente vá. Então, eu quero agradecer esse momento maravilhoso que foi me oportunizado de estudar mais um pouco, de estar aqui para falar.
como eu falei no início, né, quem fala, com certeza, assim, vivencia um grande aprendizado. E, para mim, eu quis estudar sobre a compaixão, porque eu sinto que eu preciso me colocar mais na posição do outro e, e, e ter essa atitude mais intensa, mais forte, mais de prática real, né? de alguém que já foi chamado. Eu posso me colocar nessa posição de alguém que já foi chamado. Todos nós que já estudamos sobre a caridade, sobre o amor, nós já fomos chamados. Nós estamos sendo chamados a todo momento. Então, que a gente possa se colocar nessa posição de alguém que já pode ter dentro do seu coração a compaixão. Então, obrigada a todos. Todos nós possamos ser abençoados por Deus e somos abençoados sempre. E todos nós possamos ir com paz nos nossos corações para os nossos lares. Um beijo, um abraço. Soraya, nós que agradecemos você, Soraya, em compartilhar, né, todo o aprendizado que você teve, né, que você foi em busca, né, e nos passou, assim, todo o conhecimento e que possamos, né, também levar, né, essa compaixão ativa, né, como você falou, tem mais essa compaixão ativa, né, no nosso dia a dia. Alguém gostaria mais de compartilhar, né, comentar? Então, vamos para a nossa prece. Continuamos, né, emanados em harmonia por todo esse amparo dessa noite. Que o nosso amigo Jesus, né, que está sempre nos dando a oportunidade de aprender através das palestras que temos aqui, do conhecimento de cada irmão que vem aqui conduzir, que possamos, Senhor, levar adiante tudo o que foi aprendido, principalmente a compaixão ativa com o nosso próximo. Nos guie, Senhor, também até a nossa casa essa noite, que possamos chegar em paz junto aos nossos familiares que estão nos aguardando. Que assim seja. Beijo.